Olá, meninas! Vamos hoje mostrar para vocês a nossa sétima dica, que passou tão rápido, né, Lu? Sim, 7 dicas passaram voando. E eu deixei essa dica para a última etapa, porque eu considero a mais importante, que é a máquina de costura e você. Vamos falar um pouquinho sobre a máquina. Gente, não importa a máquina que você tem. Eu comecei com a minha maquininha Eugene, que eu comprei há 40 anos atrás. Então, essa máquina... Calma aí, mãe. 40 anos. Você não bordou meu enxoval nela? Acho que tem mais um pouquinho, hein? Não, eu acho que tem 40 anos mesmo. Você que tem menos de Ah! 40. Então, eu comecei com essa máquina simples e hoje eu tenho uma máquina industrial. Por quê? Porque a demanda da Supladecor aumentou muito. Então, as 3 máquinas que eu tinha, a Eugene, essa Singer e uma Brother, não davam conta. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: independente de ser uma máquina eletrônica, industrial, nova, antiga, eletrônica ou não, hoje, por exemplo, essa minha máquina industrial faz o bordado do mesmo jeito que a minha Eugene fazia. A qualidade é a mesma, independe da máquina que você vai usar. O que vai diferenciar é a velocidade, né? Porque aqui na Supladecor a gente tem uma demanda muito grande. E a outra coisa que vai fazer a grande diferença é você. É o seu capricho, é a sua vontade de fazer, é a sua vontade de treinar, é a sua vontade de persistir no fazer, não ter medo, principalmente não ter medo, certo? Mas vamos falar sobre a máquina. A máquina é sua melhor aliada, porque sem ela você não consegue fazer nada. Então, antes de tudo, você tem que tratá-la com carinho, né, e respeito. Primeiro, como ela trabalha, ela precisa ser lubrificada periodicamente. Você não pode esquecer disso, porque no trabalhar tem atrito entre as peças. Então, se essas peças começarem a trabalhar sem lubrificação, vai haver um desgaste maior e vai ocasionar problemas Sim. e defeitos Eu constantes. sempre vejo você com essa brochinha, esse pincelzinho. Você tem que limpar periodicamente a máquina. Por exemplo, se você bordar nela aqui 10 guardanapos vermelhos, vai ficar com pelinho vermelho aqui em cima, pelinho vermelho embaixo. Se você for trabalhar logo depois num guardanapo branco, provavelmente esses pelinhos vão acabar aparecendo na parte de baixo da máquina, ou vai cair daqui de cima e vai estragar o seu trabalho. Então é sempre ter o cuidado e o capricho de manter a máquina limpa e lubrificada. Na máquina comum, mecânica, que não tem parte eletrônica, você vai utilizar a lubrificação de acordo com o manual, que é um elemento que você não deve deixar guardado na gaveta, ele deve te acompanhar sempre, mesmo porque ali no finalzinho de todo o manual tem assim pequenos defeitos, pequenas coisas que acontecem na máquina, como regulagem de ponto, pequenos reparos ali. Pequenos reparos que, se você ficar atenta, você mesmo consegue fazer sem ter que levá-la numa assistência técnica, que isso, né? Qualquer visitinha na assistência técnica. E fora o tempo que você vai ficar sem a máquina, né? No período que ela estiver lá na... Exatamente, porque você não vai chegar lá e vai consertar na hora e você vai voltar. Raramente acontece isso. Normalmente você tem que deixar lá 2, 3 dias para ele dar uma olhada. Isso fora o custo que isso vai trazer para você. Então, outra coisa, com relação à máquina eletrônica... Mas aí, se for mecânica, não, ela é só consultar o manual, né? E se for eletrônica... Eletrônica, você vai lubrificar somente essa parte mecânica aqui. Essa parte do display aqui, eletrônica... Nem pensar, né? Não pode pensar. Eu tô falando esse detalhe porque já teve seguidora nossa que comentou que danificou a máquina dela porque ela jogou óleo na parte eletrônica da máquina. Então, tenha sempre o manual de instrução na mão, para você ver aonde você tem que lubrificar a sua máquina e ter o cuidado de periodicamente fazer a limpeza e a lubrificação. As ferramentinhas, normalmente, se você não tiver, se você por acaso pegou sua máquina emprestada ou ela é antiga e não tem mais, você vai precisar de uma chavinha de fenda pequena para troca de agulha eventual, usar uma agulha de qualidade e um óleo de qualidade. Então, isso é um elemento básico. É o básico, né? O básico para você manter a sua máquina com um funcionamento normal. Agora, o outro elemento essencial realmente é quem está à frente da máquina, né, Lucília? Sim, toda vez que elas me perguntam qual é a melhor máquina para começar? Gente, se vocês têm que investir em alguma coisa,
primeiro invista em você, depois invista na máquina, porque do que adianta você ter uma máquina industrial, ou eletrônica, ou uma máquina top e você não saber a técnica da costura, né? Não adianta nada. Exatamente. Então, além de você ter uma máquina que independe, vai ser a que cabe no seu bolso, ou pode ser uma emprestada, ou muita gente pega com a mãe, ou a mãe tinha uma máquina lá, né, empoeirada, e que agora estão todas saindo do armário. É verdade. Não importa, a mãe fazia o mesmo guardanapo com a Eugênia de 40 anos atrás, né, de 40 anos, e com a que ela faz hoje. A única diferença é a velocidade, né, de produção. E aí, pensando nesse investimento em você, é que a gente resolveu lançar o curso Aprendendo com a Supla Decor. Por quê? Gente, eu errei muito. Eu perdi muito tecido, né? Muito tecido meu virou paninho de cozinha. Pano de prato. Joguinho americano que saiu com a medida errada. Vai pra tia, exatamente. vai pra prima. Então, com esse curso que a gente vai lançar, eu vou ensinar para vocês de forma... da maneira prática. Eu não me prendi à teoria, né, Lucília? Sim. Eu coloquei para vocês nesse curso como eu faço aqui no ateliê. Né? Como que eu faço o molde do canto mitrado? Eu não me prendi em técnicas teóricas disso, aquilo. É a praticidade do dia a dia. O mais importante é isso, porque você vai economizar o tempo que eu perdi, né? Aprendendo sem ter onde buscar, né? Onde buscar esse porque conhecimento. Porque 5, 6 anos atrás... você não tinha tantas pessoas confeccionando roupas de mesa, né? Exatamente. Foi um crescimento. Esse setor de mesa posta só cresce e agora com tudo isso que nós vivemos nesse ano de 2020, o boom foi maior ainda, né? As vendas da Supla Decor aumentaram. As pessoas estão se alimentando mais em casa, estão ficando reunindo mais em só casa, com a família. ficando só com a família, e as mulheres principalmente, né? Se Tem muitos dedicando. homens também, né? Se dedicando a essa parte de receber bem em casa, almoçar sempre em família, estarem juntos, e estão investindo nessa parte de roupa de mesa. Então a gente está lançando esse curso, eu espero que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho para as meninas o que tem no curso, né? Aprendendo com Supla Decor, leia-se Aprendendo com a Aparecida, né? Suplás e jogos americanos. Apesar de ter já a parte do suplá até no Instagram, né? Que a gente já postou lá gratuitamente para todos os seguidores. Nós fizemos questão de colocar dentro do curso porque também ensinamos a fazer a capinha dupla face, né? Exatamente. Mas eu acho que o ouro desse curso são os jogos americanos, né? Exatamente. Lá a gente colocou, a gente está ensinando todos a fazer os modelos que eu faço, que são o jogo americano de face única, o dupla face com moldura, o dupla face simples, sem moldura, e o dupla face com a manta acrílica. Então, 4 modelos de jogos americanos. 4 modelos em jogo americano, e de bônus a gente gravou também como fazer o guardanapo com o canto mitrado e com a bainha simples, né? Com todos os detalhes, mostrando a respeito de aproveitamento de tecido por causa da largura, adaptação, né? Que eu sempre falei no curso, e a Lucília também reforça, de você adaptar as suas medidas, a sua realidade de tecido, né, Lu? Porque sim, a minha realidade de facilidade de conseguir tecido, como a gente está falando para o Brasil todo, então a minha realidade em termos de medidas de tecido e facilidade de conseguir um tecido não são as mesmas de uma seguidora que está lá no Nordeste ou que está lá no Norte. Então ela tem que adaptar as medidas, de como eu ensino a fazer, né? Esses moldes, as medidas direitinho, ela tem que adaptar essas medidas à realidade do artigo, do tecido que ela tem, da largura do tecido que ela tem, para ter um aproveitamento melhor, né, Lu? Sim, na verdade foi essa a principal questão do curso. Primeiro, ele ser muito prático, né? Porque, gente, quando eu vi a aula do canto mitrado, eu falei com ele, mas é só isso? Porque eu já tinha assistido outros vídeos, né, até no YouTube, e as pessoas fazem com a tábua de patchwork, faz ângulo, e faz... Ela falou, Lu, esse jeito que eu vou ensinar, todo mundo vai conseguir fazer. E realmente, gente, é muito simples. Agora, o que a gente fez questão de ensinar? Como vocês vão chegar no aproveitamento melhor, adaptando o tecido que vocês mais encontram na região de vocês com o tamanho das peças, né? Exatamente. Porque não adiantaria a gente vir aqui e falar, ó, o nosso molde é X, mas se aquela medida não vai ser boa para os tecidos que vocês vão trabalhar. Então, isso que a gente fez questão de ensinar vocês
a chegar na medida de vocês, né? Na medida ideal, né? De exatamente, porque no ateliê o aproveitamento tem que ser excelente, né? Porque isso reflete no custo do seu produto, na sua lucratividade. Seja para você adotar aquela tal medida padrão para o seu ateliê, seja para você atender, por exemplo, uma encomenda. Saber se você pode atender, né? Uma encomenda específica de uma cliente, porque às vezes ela vai te pedir uma medida em que vai te causar uma perda tão grande que se você não levar em conta essa perda no custo do produto que você vai apresentar para ela, você vai ter prejuízo. Então são esses detalhezinhos que às vezes a falta de experiência você acaba perdendo dinheiro e tendo prejuízo na hora de confeccionar. Digamos que elas vão pular aqueles primeiros degraus, né? Se tiver subindo a escada, aquele primeiro lá de cortar errado, costurar errado, não essa medida, esses primeiros degraus de como fazer e como adaptar as medidas, elas vão pular, né? Elas já vão ter esse conhecimento que você demorou aí 3, 4 anos para chegar na sua medida ideal, elas já vão aprender a fazer. A única coisa que eu gostaria de ressaltar com a minha experiência, né, de tanto como de, digamos, costureira, que eu costuro a vida inteira, é que independente da máquina que você tem, o importante é você investir em você, investir no seu conhecimento, investir em ter paciência, investir em persistir. Errou, faz de novo. Errou, desmanche, torna a fazer. Não deu para aproveitar aquele que você desmanchou? Corta de novo e tenta fazer certo. Não pode ter medo de errar. Teve uma coisa que você falou durante o curso que me chamou a atenção, que foi: a única coisa que não dá para consertar na costura é quando você corta menor. O resto dá para consertar tudo. Então, gente, é isso, não ter medo de fazer, errar, desmanchar, fazer de novo, treinar. O primeiro não vai sair perfeito, Tem que treinar. Se não treinar, não faz. O segundo sempre vai ficar melhor do que o primeiro, o terceiro vai sempre ficar melhor do que o segundo e assim por diante. Tá bom? Então, assim, a gente tentou passar de uma forma bem... Eu uso a praticidade. O curso é prático. É prático mesmo e não fiz nenhum segredo com relação a isso. Até de fornecedores, né? De marcas de tecido, onde eu compro, se vende online, se não vende. Eu passei isso tudo para vocês. Por isso tudo, eu quero convidar vocês a fazer parte da nossa primeira turma do curso Aprendendo com a Supla Decor, Suplás e Jogos Americanos, né, Lu? É isso mesmo, gente. Agora só um detalhe, né? O curso, apesar de ser online e a gente conseguir atender o Brasil inteiro, e pelo engajamento do nosso Instagram, a gente já tem muita gente pedindo, apesar disso ele vai ter vagas limitadas. Por quê? Primeiro porque é a primeira turma, né, mãe? A gente não sabe como vai ser, né? E a gente quer dar um suporte excelente para todas que se inscreverem no curso. Então, por ser a primeira turma, por querermos dar esse suporte todo especial, nós vamos ter vagas limitadas. Então, para quem tem interesse, para quem quer continuar aprendendo, né, com a Supla Decor, além das dicas, né, além das 7 dicas, façam sua inscrição, elas vão abrir em breve. Para quem está acompanhando as dicas, já deixou o e-mail, né? Então vai receber as informações antecipadamente do curso, valores, os módulos, o que tem direitinho no curso. A gente já gravou todos os módulos, né? É só esquecendo de falar do bônus, né? A gente gravou todos os módulos, Supla, Jogos Americanos, todos os modelos que a gente citou, e de bônus... o guardanapo com canto mitrado. O guardanapo. Né? E a gente gravou também como fazer o trilho de mesa. Exatamente. Então, gente, para quem quer continuar aprendendo com a Supla Decor, fiquem ligadinhas porque já abrem as inscrições e elas serão limitadíssimas, não é isso? Isso, exatamente por serem limitadas, a gente, igual a Lucília falou, dá um suporte. A gente tentou nesse curso tirar todas as dúvidas que foram aparecendo nas nossas caixinhas de perguntas. E nesse suporte, se surgir mais alguma dúvida que a gente não pensou, que não foi inventada, a gente grava nova aula. Grava a aula, joga na plataforma e faz de novo. Então a gente conta com vocês. O importante é que essa primeira turma seja especial, né? E que você ela recebe muitos recadinhos das clientes, né? Elogiando as peças. E agora a gente espera que as alunas também mandem, né? A gente já recebe tantos recadinhos carinhosos lá no Como Fazer. É muito gostoso. Das dicas gratuitas, né? Que você dá. Imagina
assistindo um curso todo. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tomara, né? Tá? A gente conta com vocês e fiquem atentas com a abertura das inscrições, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada por quem acompanhou, né, as 7 dicas, e nós esperamos vocês no curso. Beijo. Até lá! Até lá.